Mas e se chegam até nós momentos onde aparenta ninguém estar próximo mais? Certa vez uma mulher chamada Ryan Stone, ela foi enviada para o espaço. E essa mulher, junto com seu companheiro de equipe, ela tinha uma tarefa de consertar um telescópio que estava fora da nave onde eles estavam. E eles, em meio a esta difícil tarefa, um grande desafio, eles então foram surpreendidos por uma chuva de destroços. E ambos esses astronautas, eles então foram lançados longe, um do outro, em meio ao espaço, em meio ao nada. E aquelas pessoas que estavam até aquele instante com outros, ouvindo outros falarem, de repente se viram num grande silêncio. Qual é a sensação quando todos se calam? Qual é a sensação quando todos se afastam? Nesta cena do filme Gravidade, a protagonista ela é capaz de transmitir toda a sua angústia, todo o seu desespero de alguém que está sozinho, de alguém que está se sentindo sozinho. Sem contato com outras pessoas, a solidão pode se instalar e a esperança fugir desses corações. E a solidão ela chega para muitos em diferentes circunstâncias. Nós conhecemos diversas pessoas que estão passando por lutas, algumas por lutas contra vícios, e elas não conseguem encontrar espaço, elas não conseguem encontrar alguém para que elas possam falar e se sentem sozinhas. Outras pessoas em meio ambiente familiar, elas estão com dívidas e elas não sabem como pedir ajuda, não sabem como falar, cheias de pessoas ao redor, mas se sentindo sozinhas. Outras em meio à vida cristã, estão enfrentando opressões, estão enfrentando dificuldades e por conta disso, também estão se sentindo sozinhas. O quadro solidão, ela não cabe apenas a adultos, podem chegar a crianças, podem chegar a adolescentes, podem chegar a qualquer pessoa em meio às diversas circunstâncias que essas pessoas estão passando. A questão então é como encontrar força e propósito quando o apoio humano parece então desaparecer. A palavra do Senhor esta noite, ela vem nos lembrar que Deus está em meio ao silêncio dos homens. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, agora no capítulo 4, para fazermos a leitura do versículo 9 ao versículo 18. Segunda carta de Paulo a Timóteo, vou para capítulo 4, versículo 9, diz o seguinte, palavra do Senhor: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus,
Nos colocamos outra vez em Tua presença, em oração, para clamar ao Senhor. O Senhor, neste texto, nessa reflexão, fale ao nosso coração, que a Tua palavra, que é viva, possa penetrar no mais profundo de cada um de nós, para trazer à tona aquilo que estamos vivendo, aquilo que estamos sentindo, mas para assim sermos preenchidos pela fé que vem do Senhor. Que o Senhor nos molde esta noite, que o Senhor mais uma vez nos transforme e assim nos conduza mais uma semana na Tua presença. Em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, este texto está falando de alguém que não era experiente. Nós sabemos pela palavra do Senhor que Paulo, ele passou por diversos momentos, desde a sua conversão no caminho para Damasco, quando ele começa então a pregar a palavra do Senhor, algumas perseguições começam a vir contra ele. Era aquele que então era contra os do caminho e de repente passou então a servir a Jesus. Nem mesmo os discípulos entendiam isso, nem mesmo aqueles que estavam já confiando em Jesus eram capazes de com clareza entender o que aquele homem estava fazendo. E ali começa então uma jornada de lutas, uma jornada de desafios para que ele pudesse então falar sobre Cristo, para que ele pudesse levar a mensagem do Evangelho a outras pessoas. E esses desafios ele não cumpriu sozinho. A palavra do Senhor ela é muito clara para nós quando ela nos lembra que Paulo teve outros companheiros, outros irmãos que foram cooperadores. Nas diversas viagens missionárias então que ele fez, nós encontramos nomes como Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, João Marcos, até ele chegar à circunstância onde ele está, escrevendo então a sua carta, aquele que ele vai chamar de filho na fé, Timóteo. E é interessante então que nessa carta, como nós já ouvimos, ele encorajar Timóteo em meio à instabilidade deste mundo. Este mesmo homem, de toda essa experiência que ele tem, ele chega então no capítulo 4 e ele diz no versículo 7, combati o bom combate, um versículo que nós muito conhecemos, completei a carreira, guardei a fé. Paulo já estava observando então o quanto ele havia trabalhado, quanto tempo ele já havia se dedicado ao Senhor, e se você for ver então essa trajetória de alguém muito dedicado, alguém que estava ali então com muito zelo para servir ao Senhor, enfrentando vários obstáculos que ele enfrentou, talvez ao chegar nesse momento da sua vida, você poderia então esperar que ao lado deste homem, ele teria uma grande multidão. Pessoas que encontraram ele no meio do caminho, pessoas que ouviram o Evangelho a partir dele, e assim ele iria relatar esta multidão que o apoia, essas pessoas que o amam pelo serviço que ele prestou, pelo auxílio, pelo Evangelho que ele levou a essas pessoas. Mas quem acompanha este servo? O que nós encontramos o texto trazer para nós é um silêncio. E esse silêncio, ele é assustador para muitas pessoas. Porque Paulo, então, ele começa a mostrar para nós, poderia trazer tantos nomes, mas ele não traz, na maior parte deles nesse trecho, nomes favoráveis, mas nomes de pessoas que o abandonaram. E é em meio ao abandono dos humanos que Paulo vai nos levar a olhar para a fidelidade, olhar para a presença deste Deus poderoso que se revela a nós em Cristo Jesus. Porque Deus está presente em meio ao silêncio dos homens. É exatamente isso que Paulo começa a contar para nós nesse cenário que se constrói nessa carta. É um cenário de abandono, o silêncio dos ausentes está diante de Paulo. Naquele momento ele está preso por causa da pregação do Evangelho. Em meio a todos os desafios que ele já tinha enfrentado, agora ele está impossibilitado de sair dali, de ir até as pessoas, e é pelas cartas que ele continua cuidando, e é pelas cartas que ele continua contando às pessoas como ele está. E veja como o texto mostra para nós
a mente que este servo do Senhor está construindo nesse momento. Ele pede então que Timóteo vá até ele depressa. Ele quer que Timóteo vá logo. Ele quer que Timóteo leve consigo, como um texto ele diz no versículo 11, Marcos, porque Marcos pode ser útil para ele nesse momento, porque até agora só Lucas está com ele. Só Lucas está então o acompanhando. Paulo poderia trazer outros nomes além do de Lucas, que está ainda com ele, perseverante. Mas ele começa a trazer uma lista daqueles que abandonaram não somente a ele, mas que abandonaram a Cristo Jesus. O texto fala então de Demas, aquele que amou o presente século e abandonou o apóstolo Paulo, indo para a cidade de Tessalônica. Nós vemos então que Demas era um cooperador. Ele é citado em outros momentos, como na carta aos Colossenses, como na carta a Filemon. Era alguém que estava junto, era alguém que trabalhou pela igreja, era alguém que estava ativo, alguém que conhecia o Evangelho, mas que amou o presente século. Ou seja, este homem, ele preferiu servir às suas vontades, preferiu se envolver com negócios deste mundo, a continuar no serviço ao Senhor, a continuar honrando a Deus. Talvez o que tenha acontecido com Demas seja aquilo que é trazido para nós na parábola do semeador. Quando ela cai no solo rochoso, ela chega a germinar, ela chega a criar raízes, mas por causa desse tipo de solo, ela não ganha profundidade. E por não ganhar profundidade, no primeiro obstáculo, na primeira perseguição, na primeira angústia, ele se afasta do Senhor. E todos nós precisamos lembrar que o fato de nós estarmos com irmãos em Cristo, daqueles que estão nos acompanhando, daqueles que nós conhecemos a família, a tradição da família, de pessoas que estão na igreja, que conhecem a Cristo Jesus, isso não significa que essas pessoas vão permanecer para sempre conosco, ou em Cristo, porque nós não conhecemos o coração de ninguém, apenas o Senhor conhece. A palavra então ela nos lembra que o afastar-se pode ser pela questão de fé, como aconteceu com Demas, como também pode acontecer como com Crescente, como Tito, que o texto diz que eles simplesmente saíram, eles foram para outro lugar. Esta é uma questão importante, irmãos, de nós então aprendermos, porque nós temos que tomar cuidado na segurança que nós temos para com as pessoas que estão conosco, porque ao passo que essas se afastam, nós podemos nos afastar de Cristo, nós podemos nos afastar da igreja do Senhor, e a palavra vem nos lembrar que elas nem sempre estarão ao nosso lado. Porque então Crescente e Tito se afastaram de Paulo? O texto não diz. As circunstâncias podem ser as mais diversas, inclusive elas podem ser direcionadas para outro lugar. Deus pode chamar os seus servos para outros lugares, para outras cidades, para servir em outros países, e esses que cresceram com você, que acompanharam a sua fé, o seu desenvolvimento, talvez já não estejam mais presentes, ou talvez não permaneçam mais nos tempos seguintes. Isso aconteceu na história da igreja, o livro de Atos nos lembra muito bem, quando então Filipe foi levado pelo Senhor ao deserto para pregar o Evangelho. Ele foi tirado de um lugar, levado a outro. Ele tinha uma outra missão, em outro lugar. E assim ele honrou a Deus em meio àquela circunstância, pregando o Evangelho para o eunuco. Aquele homem se converte e ele começa a conduzir o Evangelho, então, como a história nos diz, em toda a África. Deus conduz pessoas para perto de nós, caminham conosco, estão conosco, nos fortalecendo, orando por nós, nos exortando, nos ensinando, mas da mesma forma como Ele aproxima pessoas, Ele pode levar essas pessoas para outro lugar, pode levar essas pessoas a outras pessoas, para que eles possam então servir ao Senhor em meio a aqueles que estão precisando nesses momentos.
Então nem sempre o afastamento será pelo mesmo motivo de Demas, por amar o presente século, por rejeitar a Cristo, por não querer mais servir ao Senhor, mas simplesmente porque Deus os conduziu para outro lugar. Então Paulo está vivendo na prisão em meio a esta circunstância, a esse cenário de abandono, ao silêncio dos ausentes, né? Ele está com a necessidade, ele precisa de irmãos, mas ele não os tem. Ele anseia por isso que Timóteo chegue o mais rápido possível. No versículo 6 do capítulo 4, ele então diz: quanto a mim, eu estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. E aí ele vem dizer: combati então o bom combate. Paulo sabe que ele já exerceu a sua função, e que o seu tempo está então para se encerrar, e ele está pedindo: bem rápido, esteja comigo, traga este então que pode ser muito útil no meu ministério. E essa carta então enviada a Timóteo, ela é por volta do ano 68, exatamente o mesmo ano que o apóstolo então ele é decapitado por conta do evangelho. Enquanto Lucas permanece com Paulo, ou seja, nós temos um irmão, o último talvez, que permaneceu, que esteve junto. Ele ainda conta para nós do silêncio em meio às opressões, porque Alexandre, o latoeiro, causou muitos males. Aquele que estava junto com Paulo, aquele que também caminhou junto a ele, era cooperador, agora se virou contra, e contra o próprio Paulo, causando então um mal a este que estava ali vivendo para servir ao Senhor. Nem todos que estão conosco, uma verdade que as Escrituras nos trazem, nem todos que estão nas igrejas são do Senhor. E por isso nós temos que trazer um alerta ao nosso coração, de nós não criarmos expectativas com relação à postura das pessoas. Ninguém vai trazer salvação para nós, apenas Cristo Jesus. Os nossos relacionamentos, eles nos fortalecem, mas este elo, este vínculo não deve nos levar a depender totalmente das pessoas, pois em alguns momentos elas não estarão mais conosco. Algumas nem são do Senhor, como aconteceu então no texto que Paulo menciona com Alexandre. Um ministério cheio de pessoas, cheio de circunstâncias onde essas pessoas estavam, pessoas que estavam ao seu redor, mas que em um determinado momento se calaram, deixaram o apóstolo Paulo. E ele então revela este abandono ao seu filho na fé. E nesses momentos, como encontrar força? Quando os homens, as pessoas se afastam, se calam, a quem nós devemos então ouvir? O versículo de número 16, Paulo diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. A palavra do Senhor lá traz um alerta para nós, que isso acontece na rotina, no cotidiano, conosco, com todos aqueles que estão servindo ao Senhor. Quantos missionários, assim como Paulo, que estão ao redor do mundo, enfrentando as adversidades que o contexto cultural traz para eles, e eles são fortalecidos por conta das adversidades, porque se sentem abandonados, porque eles estavam com muito apoio, eles estavam com a igreja a todo instante, mas de repente já não há mais ninguém por perto, já não há mais nenhum irmão para eles poderem então contatar, para às vezes até pedir a oração, pedir uma ajuda. Em meio ao silêncio dos ausentes, a quem nós ouviremos? E assim que o apóstolo Paulo então nos ensina que Deus está em meio ao silêncio dos homens. Veja que o versículo de número 17 vem para quebrar todo esse silêncio. Ele vem derrubar qualquer pensamento que Paulo
pudesse passar a Timóteo de um total abandono. Ele vem tirar de nós qualquer linha de raciocínio que nos faça então achar que por conta das circunstâncias nós estamos completamente sozinhos, fomos abandonados. Em meio ao silêncio, surge a voz do Senhor para reforçar a fidelidade inabalável que Ele mostra em seu caráter. É interessante de ver que isso vem por conta de um relacionamento. Aquilo que a palavra já estava trazendo a nós no versículo 13, que Ele estava pedindo a Timóteo: quando você vier, pegue então a minha capa que eu deixei na casa de Carpo, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. Paulo era um homem zeloso. Paulo era alguém que estava em constante fortalecimento da sua fé, o contato com o Senhor, o aprendizado da verdade, a pregação do Evangelho não somente aos outros, mas para si mesmo. Você pode ver isso nas suas cartas, como o Evangelho transformou a vida deste homem, permitindo ele entender as suas limitações, permitindo ele entender as suas fragilidades, mas ainda mais permitindo entender o quanto ele estava firme na graça por causa da fé. Isso mostra então que este homem estava cuidando de si, estava cuidando então da sua fé, para que ele pudesse chegar a este momento preso, abandonado pelos homens, mas reconhecer a presença divina na sua vida. Ele então diz: mas o Senhor, no versículo 17, o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Paulo então está dizendo que quando os homens falharam, ele conseguiu enxergar a presença de Deus na sua história. Porque é exatamente isso que acontece, irmãos. Quando os homens nos abandonam, quando os homens esquecem das nossas dificuldades, isso pode acontecer pela instabilidade das pessoas. Deus se manifesta, Deus nos acolhe, e isso é visto por meio da fé. É muito interessante que este momento, nesse tipo de experiência, é visto também num dos momentos mais tristes da vida de Jó. Este homem, quando ele vê sem amparo, ele vê sem os seus recursos, ele se vê sem a sua família, o que ele precisa nesse momento? Ele precisa de alguém que segure na sua mão e que ajude ele a continuar a sua caminhada. Mas ele encontra alguns amigos, e entre eles, no capítulo de número 4, ele encontra o seu amigo que vira para ele, então diz: Jó, você foi aquele que sustentou todas as pessoas até aqui, você foi aquele que fortaleceu as mãos aos fracos, e agora é a sua vez, Jó, é a sua vez. E onde é que está a sua fé? Onde está o seu temor? Porque você está se enfadando, você está enfraquecendo. Não é possível que alguém que fortaleça os outros agora esteja tão fraco assim. Jó, assim como Paulo, assim como muitos cristãos, observam a falha dos homens, vivenciam o abandono dos homens, mas a manifestação da presença de Deus, o acolhimento que vem do Senhor. Porque em meio a toda aquela circunstância, Jó se coloca na presença de Deus, e Deus se manifesta a Jó em meio a um redemoinho. Em meio a toda a narrativa do livro, o Senhor então diz a Jó: onde é que você estava, Jó, quando eu estava lançando os fundamentos da terra? E nesse discurso, o Senhor traz à memória de Jó quem é o Criador de todas as coisas, quem é o Todo-Poderoso que fez a terra, que fez o mar, que estabeleceu então todos os fundamentos. Essa série de afirmações que o Senhor traz a Jó permitem que ele reconheça a grandeza e a fidelidade inabalável do Senhor. Deus se manifestou, Deus acolheu o seu servo,
E é por isso que Jó então consegue chegar no último capítulo e dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. A confiança de Jó não é nos seus amigos, por mais que ele possa ter continuado com eles, um relacionamento com aqueles homens, que estavam em meio às suas instabilidades, sendo ainda moldados por Deus. Mas nós vemos que a confiança de Jó é na fidelidade do Senhor. E esta alcança o seu coração por ele voltar-se ao Senhor. A mesma postura que Paulo tem em meio a toda a sua trajetória, em especial quando ele ainda está preso: traga os meus livros, traga os meus pergaminhos, eu vou continuar nesta busca pela presença de Deus, para lembrar do caráter do Senhor, para lembrar que este Deus é um Deus fiel. Meus irmãos, no silêncio dos homens, é a voz de Deus que vai preencher todo o nosso interior. O que você precisa então questionar nessa noite é se em algum instante alguém vier a você, como chegaram ao salmista, e te perguntarem: onde está o teu Deus? O que você responderá? Como você vai reagir em meio às circunstâncias, se acaso esta solidão por conta da falha, da instabilidade dos homens, ela chegar até você? O que está hoje no seu coração? O que você tem construído no seu relacionamento com Deus? Porque é interessante então que a palavra do Senhor, ela nos mostra que Deus deu a Paulo a esperança além daquela circunstância. Porque ainda quando ele diz no versículo 17 sobre o acolhimento do Senhor, ele revela que Deus tinha sobre a vida de Paulo um propósito glorioso. Além das companhias, Deus concede a ele a esperança da eternidade. E este propósito glorioso conduz ele a isso. Olha o que o texto então diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Um propósito glorioso surge na vida de Paulo em meio ao abandono. Aquilo que para muitos é visto como o fim, como um momento sem expectativa, quando não existem mais vozes humanas perto, porque a impressão é que ninguém mais está apoiando por conta da sua fé, por conta das suas lutas. Paulo vem nos lembrar que a voz de Deus, ela se manifesta para nos acolher pelas Escrituras e para nos lembrar que há um propósito nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, então, nesse instante, ele recorda: ele está ali para levar o evangelho aos gentios, ele está ali para levar a esperança a todos, para que todos possam conhecer a verdade da salvação que há em Cristo Jesus. Então este silêncio humano não calou ao Senhor, muito pelo contrário, amplificou a voz de Deus no interior de Paulo, para que ele pudesse levar esta mensagem a outras pessoas. Aqueles agora a quem Paulo pudesse então ter contato dentro da prisão, agora ele poderia dizer a eles: você não está sozinho, o Senhor está com você. O abandono de Paulo é um meio pelo qual o Senhor está usando esse servo para que ele entenda que ele tem um propósito ainda vivo para levar o evangelho às pessoas. Mas em meio a esse serviço, a essa luta, o Senhor ainda faz ele olhar para além das circunstâncias. Versículo 18, então ele diz: o Senhor me livrará também de toda obra e me levará salvo para o seu reino celestial. Paulo está afirmando neste momento sua certeza de que o Senhor vai conduzi-lo para a eternidade. E Paulo ele expressa esse desejo em vários momentos.
sua carta aos Coríntios, sua carta aos Filipenses. Ele quer estar com Cristo, ele quer viver essa eternidade, mas veja que no momento do abandono, a esperança da eternidade, ela está viva agora na mente e no coração deste homem. O Senhor está lembrando a Paulo que assim como ele sofreu, ele vai então viver. Porque como Cristo sofreu, Cristo ressuscitou e por toda a eternidade convida a todos que pela fé confiam em sua obra a também ressuscitarem para viver. Esta é a verdade que Paulo está observando nesse instante. A obra maligna, a prisão, as dificuldades, elas não retiram a esperança da promessa que o Senhor trouxe a ele, como não retiram a promessa da esperança da eternidade na vida de nenhum de nós. Como cristãos, em meio à sensação de abandono pelos homens, é a voz de Deus que fortalece a nossa fé e nos lembra que nós viveremos com o Senhor para todo sempre. Paulo, ele recorda que este desejo não o faz então ficar estagnado, não faz viver alienado em meio às circunstâncias, mas leva ele a continuar o seu serviço. Ele recorda na carta aos Filipenses que se fosse a vontade do Senhor levar, ele estaria muito feliz, mas que se não, ele permaneceria feliz porque tem algo ainda a fazer. A nossa consciência deve estar de que o Senhor, ele tem preparado para nós um lugar para estarmos na eternidade. Mas enquanto nós não estivermos lá com o Senhor, nós temos um propósito a cumprir, uma verdade a anunciar, uma esperança a compartilhar com todos aqueles que acreditam que estão vivendo sozinhos neste mundo. Meus irmãos, para termos essa certeza, precisamos lembrar a quem nós estamos ouvindo. Qual é a voz que nós estamos deixando ecoar no nosso coração, a criar raízes na nossa mente, para nós podermos então viver para o nosso Senhor. Se para alguém a solidão se transformou no caos, gerou isolamento, e essa pessoa está agora vivendo em desespero, é preciso lembrar que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. O nosso Deus é um Deus imutável, mesmo se nós formos infiéis, ele permanece fiel para todo sempre. Por isso, não se desespere em meio ao silêncio, olhe para Cristo. Lembre que o Senhor está próximo de você para trazer o refúgio, o aconchego, o abraço que você precisa neste instante pela fé. Ele está a todo tempo próximo de nós. Esta é a verdade que a palavra nos lembra. Quando Cristo Jesus está para ascender aos céus, ele então diz aos discípulos: eu vou, mas quando eu for, eu vou enviar a vocês o meu Consolador. E é este Espírito que habita em nós e que por meio dele nós somos hoje fortalecidos. Nós desfrutamos dessa presença do Senhor, nós recordamos da graça, das promessas, e assim temos a possibilidade de servir ao Senhor neste mundo cheio de instabilidade. Irmãos, quando faltar a vocês o suporte entre os homens, lembre-se de Cristo. Olhem para Cristo e descanse em Cristo Jesus. A voz de Deus é aquela que vai quebrar todo o silêncio e preencher o seu interior todas as vezes que você se voltar ao Senhor com fé. Que Deus te abençoe, para que assim Ele te fortaleça, para que assim em meio às circunstâncias você recorde desta presença graciosa que nós recebemos por meio de Cristo Jesus. Eu gostaria